Os irmãos, abra sua Bíblia conosco em 1 Reis 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Obrigado, pastor Paulo, por esse dedilé abençoado, que sempre nos acompanha na oração. É muito bom que a gente já vai sentindo a presença de Deus através dos louvores, e você já começa a pregar a palavra de Deus alegre, com alegria no seu coração, por causa dos louvores que foram entoados antes da pregação, que o louvor prepara você para ouvir, em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje, meus amados irmãos, é: espera e confia no Senhor. Primeiro, espera, tem que esperar, mas confia no Senhor. Espera e confia no Senhor. Amém? Então vamos ir lá. 1 Reis 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os Deus e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhando de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus, amada igreja, meus amados irmãos, glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de um homem que tinha grande relação com Deus, grande intimidade com Deus, e era usado de uma forma extraordinária, Esse homem, ele estava passando por dificuldade muito grande ali em Israel. Israel estava com a seca muito grande, o pessoal estava até com fome. Ele vai na casa da viúva de Serepta e faz um bolo para mim, mas só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, faz um bolo para mim. Vai faltar isso na sua casa não, faz um bolo para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Aí ela pegou aquela e fez, ela foi obediente. Aquele pouquinho que ela tinha, que não dava nem para ela direito, ela fez. Aí o que ele fala? Um homem de Deus, com intimidade com Deus, um homem que se relacionava com Deus, fala assim: não vai faltar farinha nem azeite na sua casa. E não faltou. Ela ia tirando a farinha e multiplicando, ela tirava o azeite e o azeite ia multiplicando, e não faltou nas vasilhas dela. Enquanto houve seca em Israel, não faltou farinha para aquela mulher e nem azeite. Olha como esse homem era um homem usado. Depois disso, esse homem chamado Elias, o profeta Elias, ele enfrenta uma terrível batalha. Ele contra 450 profetas de um Deus que nada podia fazer, chamado Baal. Então ele vai, e o povo estava dividido entre o Deus de Israel, o nosso Deus, e o Deus Baal. Aí ele faz ali, né, um apelo ao povo: ó, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa dúvida agora, vamos levantar aqui um altar. Se o Deus deles responder a oração deles, você serve seguir Baal. Mas se nada acontecer e a gente fizer reconstruir novamente o altar e o fogo descer, então aí esse Deus se faz. E assim esse cara se debatendo ali, né, até depois do meio-dia. Nada aconteceu. Ele fala mais alto: talvez foi dormir, talvez está pensando em viajar, talvez está cochilando, né? Estava ali, aí Elias, acabou. Agora vamos fazer de novo. Colocou lá 12 pedras, simbolizando aqui as 12 tribos de Israel.
e começou a orar ao nosso Deus. E quando Elias começa a orar, o fogo desceu. Dessa forma, meu irmão, quando você ora, o fogo desce. Desce na sua casa, desce no meio do seu casamento, desce na sua saúde para te abençoar, porque o nosso Deus é fiel. Você ora e Deus responde. Naquela hora que aqueles homens estavam orando lá, buscando um Deus morto, um Deus que nada podia fazer, nada aconteceu. Mas quando Elias orou, rapidamente Deus respondeu às orações de Elias, aleluia. Esse é o nosso Deus. Mas nós temos que confiar, porque nós não vemos Deus, igreja, nós não vemos Deus, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. Muitos lá atrás viram Deus na figura de Jesus, que Jesus é o próprio Deus, mas muitos ainda estão esperando o Messias até hoje. Nós não vimos, mas nós cremos que Ele esteve aqui, aleluia, e hoje Ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, tinha saído de uma batalha muito grande e vencido. E por que então que Elias começa a caminhar com medo daquela ameaça que Jezabel, mulher ou esposa do rei Acabe, estava fazendo para ele? Irmãos, ele, que era um homem de Deus, mas ele era um ser humano, um ser humano. Então, irmãos, primeira coisa, a batalha muito pesada, muito pesada. E se o inimigo é traiçoeiro, é sujo, e se descesse fogo do céu, um fogo falso, um fogo profano, vamos dizer assim? Olha só, aonde, mas Deus também não ia permitir isso, porque toda honra e toda glória é do nosso Deus, aleluia. Então Deus estava no controle de toda a situação, então tinha saído de uma batalha pesada. Então, quer dizer, deve ter mexido muito no emocional dele, quanto vez, quando ele estava ali orando ao Deus Baal, né, ou fazendo as suas rezas, né, ou o seu sacrifício, da forma que eles faziam, que eles se cortavam, se debatia com chicote neles mesmo. Talvez ele estava ali, Senhor, abençoa a minha vida, né? Senhor, quando eu orar, eu mande fogo do céu. A gente não estava lá, a gente não sabe o que Elias estava falando com Deus naquele momento também. Depois, né, daquela batalha, ainda teve o quê? A vitória. Teve a vitória em cima daqueles 450 profetas de Baal. Então a gente vê que mesmo assim ele foge. Irmãos, mas aí, o que acontece? Começou a pior batalha, a batalha espiritual na vida de Elias. Essa é a pior batalha que a igreja enfrenta, a batalha espiritual. Quando é coisa visível, você sabe aonde você vai mexer, mas quando é espiritual, é só joelho no chão, é rosto no pó, para você verdadeiramente obter a vitória, obter pelo menos uma resposta. O que você vai fazer diante das suas lágrimas, diante do seu coração angustiado, diante talvez de lágrimas de sangue que está saindo de você? As pessoas não enxergam isso, mas Deus está vendo o que você está passando, o que eu estou passando. Então, irmãos, vamos lá. Deus começa a trabalhar de uma forma extraordinária. O nosso Deus, Ele é grande, mas sempre lembrando, meus amados, nós não somos super-heróis, mas nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Então tem irmão que nesse momento está orando mais, está mais forte. Tem irmão nesse momento que está orando menos. E tem irmão nesse momento que não está orando nada a Deus. Ele está orando aqui na igreja, mas na casa dele ele não consegue orar. Então nós temos um povo diversificado aqui. Então cada um está passando por uma fase na vida. Tem pessoas entrando para o deserto, tem pessoas saindo do deserto, tem pessoas no meio do deserto. Mas uma coisa eu falo, entrando no meio ou saindo, Deus está com você, aleluia. O nosso Deus está com você, está conosco, aleluias. Então, irmãos, a batalha espiritual, ela não é brinquedo, sempre guardando isso, irmão, ela não é brinquedo. É muito jejum, muita dedicação e muita confiança no Senhor, e esperando no Senhor ali a resposta ou a providência dEle, não a sua, porque nós não temos força para enfrentar uma batalha espiritual sozinhos, porque a Bíblia fala que é o Senhor que peleja por nós.
Mas nós temos que buscar no Senhor. Por causa de quê? Nós servimos o Rei dos Reis, aleluia, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, maravilhoso, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele está em todas as áreas da nossa vida. Irmão, a igreja que somos nós carregamos a nossa batalha ou as nossas batalhas individual. Cada um de nós. São várias batalhas que a gente carrega, individual. E também a da nossa família. Mas fique alegre, irmão, que o nosso galardão está no céu. E outra coisa, é o Senhor que peleja por nós, e nós somos escolhidos na nossa casa para ser aquela pessoa de oração, aquela pessoa que busca para a família. Então, você talvez não escolheu isso, mas Deus escolheu você, porque Ele sabe que você é forte, Ele sabe que você consegue, Ele sabe que Ele está por trás de tudo, e as coisas que você não conseguiu, Ele faz por você. Que Ele te escolheu, e Ele honra você através das orações que você tem feito, a busca incansante que você tem feito, e Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem visto as suas lágrimas. Não pensa que Deus está dormindo não, irmãos. Às vezes a gente até dorme um sono espiritual, mas Deus não. Deus não dorme. Ele sempre está ali falando, tomando providência. Aí você pode ver, você dorme de um jeito, e quando você confia no Senhor, espera no Senhor, o amanhecer é diferente, já começa a ter uma alegria no seu rosto, porque Deus verdadeiramente está trabalhando, aleluia. Irmãos, tanto é que Elias, como ele era um ser humano, ele pediu para si a morte. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do profeta Elias, irmão. Pediu para si a morte. Ele estava enfrentando uma batalha muito difícil, espiritualmente, porque você vê que ele venceu 450 profetas de Baal. Agora, parece que ele quer descansar, parece que ele não quer mais ter nenhum tipo de problema na sua vida, quer ficar livre, ficar servir a Deus, mas não ter problema com ninguém mais. 1 Reis 19:4, está aí, né? Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, quantos de nós aqui já não pensou em parar? Eu estou servindo a Deus mesmo, agora eu não vou na igreja mais, né? Eu vou ficar em casa, vou buscar Deus em casa. Vou buscar Deus em casa, que Deus conhece meu coração. Essa é a justificativa que nós temos. Vou buscar Deus em casa e eu vou seguir assim mesmo. Aí eu vou evitar chuva, vou evitar transporte, vou evitar calor, vou evitar isso, vou evitar aquilo. Vou buscar Deus em casa. Irmãos, você pode buscar, mas da forma que precisa você não busca. Porque ali, vou te falar, se você falar 10 palavras, 9 é pedindo, 1 agradecendo. Na igreja, você escuta aquilo que você precisa para alcançar aquilo que você está pedindo. Talvez tenha muitas áreas da sua vida que precisam ser consertadas ou mudadas. Deus talvez não está ouvindo o seu clamor e te respondendo imediatamente, que tem coisas que você ainda está deixando Deus insatisfeito. É preciso mudança. E aí como é que vai você falar contra você mesmo? Tem um ditado que fala assim: se eu fizer isso, eu vou dar um tiro no meu próprio pé. Como é que a pessoa pega um revólver e dá um tiro no próprio pé? Quem faz isso, irmão? Só se a pessoa estiver maluco da cabeça. Então, irmãos, assim também a pessoa quando está orando em casa, só vai pedindo, mas ela não, o lado que ela precisa consertar, ela não consegue ver isso, porque é muita coisa para pedir. Eu sou pidão também, direto, estou falando com os irmãos não, eu peço direto, eu agradeço a Deus, mas aqui,
quando a gente está pregando, essa mensagem, o primeiro vai para mim, para o pastor, para quem está pregando. E quando eu estou sentado ali, os irmãos vão pregando ali, eu pensei, puxa vida, é verdade. Sabe, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Então a gente tem que ser humilde. Os humildes serão exaltados. Eu estou pensando, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Aí Deus não trabalha em cima da pessoa que é soberba, a pessoa que está se exaltando. Deus, ele trabalha em cima, em prol dos humildes de coração. Irmãos, às vezes as coisas tomam-se um rumo que nós ficamos desanimados. É verdade. Quantos aqui já ficaram desanimados por muitas coisas na sua vida? Ficamos desanimados. Por quê? Porque parece que você ora e a sua oração não está passando do seu teto. Não está chegando no trono de Deus, que não está acontecendo absolutamente nada. Assim você pensa. Assim eu penso. Mas está acontecendo. Mas não do jeito que a gente quer. Não no tempo que a gente quer. Mas no tempo de Deus, do jeito que Deus quer e precisa que seja feito na nossa vida. É do jeito de Deus. O tempo é de Deus. A forma e a maneira e o modo é de Deus. De nos abençoar. De fazer que o objetivo nosso seja alcançado. Que a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa cura. Tem o trabalhar de Deus. Deus é estrategista, irmãos. Deus é estrategista. Às vezes você recebe a bênção na sua casa. Às vezes você vai receber a bênção no hospital. Como acompanhante ou como paciente naquele lugar. Porque talvez Deus te falou de várias formas na sua casa, para você receber a bênção na sua casa, no seio familiar, mas você não ouviu. Mas você viu o programa, viu o seriado, viu os jogos, esquentou solzinho de tarde, solzinho da tarde é bom esquentar, solzinho da manhã. Então, isso aqui é a bênção. Ela falou, não, ele não está ouvindo, eu estou falando, ele não está ouvindo. Então eu vou levar ele para o deserto. Aí, ou como acompanhante no hospital, como paciente, ou talvez falta de dinheiro, um outro problema familiar. Então Deus tem a forma de você se achegar a Ele, para Ele falar com você. Aí você começa a entender que Deus tem planos para cada um de nós, e nós somos uma obra inacabada. Nós não estamos acabados, não, irmão. Acabado assim, fisicamente, não. Estou falando, nossa vida espiritual, Deus está trabalhando, Deus está lapidando cada um de nós a cada momento. Ele vai lapidando, né? É como se a gente fosse uma árvore e Deus vai talhando a gente aquele lugar que precisa ser consertado. Que nós temos que lembrar que tem uma porta estreita e que é nela que nós vamos passar a igreja. Chamado Jesus Cristo. E lá não passa de qualquer jeito, não. Lá não tem empurrãozinho daqui, empurrãozinho daqui, deixa entrar de gente boa, não tem nada de gente boa não. Lá só entra a pessoa que nasceu de novo e recebeu verdadeiramente transformação na sua vida, aleluia. Lá não tem um jeitinho brasileiro não, tem jeitinho espanhol, portanto, eu tenho cidadania europeia, não vai entrar, tem que ser cidadão do céu para entrar lá, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, verdadeiramente, Ele não para. Nós, quem tem firma aqui, a gente que lidar com muito empresário sabe disso. Nós temos aí descanso remunerado semanal, nós temos 13º, temos férias, tem lugar que o servidor público tem férias prêmias. Então tem várias coisas que o ser humano recebe para compensar, vamos pegar uma compensação pelaquilo que ele faz. Então, mas Deus trabalha e Deus o quê? Não recebe nada, não, até o contrário. Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. A salvação é de graça. E tem muitas pessoas que não querem, irmãos. Muitas pessoas que não querem o Senhor Jesus na vida delas. Ela quer ter uma vida dessa aí, que estão levando uma vida toda errada. Mas são pessoas que têm entendimento do certo e do errado. Então, quando a pessoa dessa ela não quer, eu te falo, às vezes você tenta, não adianta.
Mas qual que é a obrigação da igreja? Continuar pregando. A Bíblia fala para não ficar lançando pedras aos porcos. Você vai, você fala hoje, você fala amanhã, não quer. Aí você vai naquela que quer. E vai falar, semear a palavra em cima daquela pessoa. Mas não pode desistir daquela pessoa, ficar sempre semeando aqui, olhando lá aquele que não quer. A hora que ele der uma brecha, você vai e fala com ele. Aí tá vendo? Você pode sair desse problema, dessa situação que você está passando. Entregue sua vida para Jesus, que talvez você vai pegar num momento sensível da vida dele. Então, irmãos, nós precisamos entender que nosso Deus, Ele não para. Apesar de você achar que Ele parou, achar que Ele não está ouvindo o seu clamor, achar que Ele não está vendo as suas lágrimas, Deus, Ele vê todas as coisas. O Senhor passei no meio dos 7 castiçais, aleluia. Ele está vendo você, Ele está vendo cada um de nós, cada um de nós. A gente não consegue enxergar da parede da igreja para fora, mas Deus enxerga todos os lugares. Irmãos, nós precisamos entender as coisas do Senhor. Às vezes, na espera daquilo que você está vivenciando, você fica no estado de prostração. Você se prostra diante daquele adversário que se levantou contra você, diante daquele vento, diante daquela porta que se fechou ali, você se prostra. Mas o que eu vou fazer? Irmãos, aí você tem que lembrar da Bíblia, mas talvez a sua mente humana te faz esquecer. São tantos problemas que você está passando que você esquece de buscar a bênção. A palavra de Deus fala assim: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vencedores, nós precisamos passar por aquilo para a gente entender. 1 Reis 19:5, vamos ler agora lá. Então nós estamos falando de Elias, ó. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então, guarda bem isso aí, um anjo, guarda bem, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, o Senhor, de Gênesis, Apocalipse, o Senhor está sempre falando: levanta-te. Quando Ele fala levanta-te, Ele não vai te pegar, mas se for preciso Ele faz. Ele não vai te pegar e te levantar, pôr em pé, não. Você que tem que levantar, então você levantar, porque te fortalece para isso. Às vezes a pessoa, até emprego, às vezes a pessoa: Senhor, me dá um emprego, eu abro uma porta, não, a pessoa começa a escolher: aquele eu não quero não, aquele eu não quero não, aí vai lá, aquele eu não quero não. É quase que a pessoa tivesse falado assim: Senhor, eu quero um emprego, mas o Senhor vai lá e trabalha para mim, eu vou ficar em casa, eu só vou lá para receber. Deus está falando, irmão. Talvez quantas oportunidades você já teve de emprego que você não quis? Quantas oportunidades que você já teve para ouvir a palavra de Deus, mas você achou: não vou lá hoje não, que está chovendo. Ou então eu não vou orar agora não, que já está muito tarde. Eu só vou orar 2 minutinhos. Se eu agradecer a Deus, tá bom, mas de acordo com a sua conveniência. Deus quer ouvir mais de você, Deus quer falar com você, mas você não tem tempo para Deus, o sono te pegou, vamos dizer assim. O sono te pegou. Mas você ficou até tarde vendo televisão ali, aí está com sono mesmo. Na hora que você vai orar a Deus, você vai falar: Senhor, muito obrigado. Dormiu? Mas quem que você programasse para falar com Deus? Não tem que fazer programa, diga assim: de falar com Deus a todo instante, a todo momento. Mas estou falando de noite, você que dorme cedo, às vezes você, 8 horas da noite, 9 horas, 10 horas que você for dormir, esse horário é para Deus. Eu vou orar tantas horas, tantos minutos, eu vou orar esse horário. Pronto, determinar. Mas não, ela dorme 10, já está 11 horas, está lá vendo o programa. Está muito bom o programa. Aí quando vê lá para 11 horas, já vai caindo no pescoço. Aí quando vê: obrigado, Senhor, acabou a oração. Vai, e a bênção do Senhor que não dorme, e Deus não dorme. Deus está 24 horas tomando conta de nós, protegendo a nossa vida, entrando com a providência em cima daquilo que a gente precisa. Isso é até injustiça contra Deus. Aí depois fala assim: Deus não tem ouvido a minha oração. Ainda fala chorando ainda, achando que Deus vai ficar com pena disso. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele é justo.
Ele é justo. Nós vamos receber o galardão no céu, glória a Deus, glória a Deus. Agora, quem que vai ganhar uma pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa vai visitar o hospital, a pessoa vai visitar o irmão que da igreja que está enfermo. É um galardão para ele, é de um tipo. O outro que faz louvor ou que só prega, é outro galardão. Aquele que faz mais coisa vai ganhar mais coisas. A gente sabe disso, é conforme se fosse uma comissão, numa empresa que tem comissão por produção, tem empresa que tem, a gente chama de PLR, participação no lucro e resultado. Se a empresa for bem durante aquele ano, os funcionários são o quê? Eles levam uma vantagem, é um privilégio, porque então eles tentam fazer que a empresa cresça, que aí eles vão receber um prêmio por aquilo. Então, irmãos, aí você vai vendo. Quanto mais se orar, mais bênção vai vir sobre a sua vida. Quanto mais você dobrar seu joelho, mas vai dar calo no meu joelho, eu vou ficar feia. Irmãos, o importante é ficar bonito na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Põe a almofada lá no chão, lá, Deus não vai reclamar disso. Você precisa pôr num piso, né, que está lá no cimento grosso, não. Põe uma almofada lá e ora do Senhor. Orando do Senhor, não tem problema não. Deus não vou abençoar, não quer estar com a almofada no chão, tem que pôr lá para... Deus não quer que você se machuca, não. Machucado foi o Senhor Jesus, que carregou uma cruz pesada, todo cortado de chicote, com coroa de espinho na cabeça. Esse foi machucado por nós, um homem justo. Esse foi machucado. Então, irmãos, o nosso Deus está sempre falando, levanta-te. Então nós estamos falando que um anjo apareceu e falou isso, levanta-te e come. O nosso Deus, meus amados irmãos, Ele tem nos alimentado através da sua palavra. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Irmão, não tem como você pregar para você mesmo, não. Deus usa alguém para pregar para você, porque você vai pregar em cima daquilo que realmente você precisa consertar. Se for você pregar para você, você vai pregar só aquilo que você está fazendo de correto na presença de Deus. Então, você tem que ouvir a palavra de Deus, para que através da palavra você seja exortado, que Deus sabe o que cada um de nós está precisando aqui. Com certeza, dentro da palavra, Deus está alcançando cada pessoa que está presente aqui. Cada um dentro da sua necessidade e dentro da mesma palavra, porque enquanto nós pregamos, o Espírito Santo vai te mostrando, aí você vai fazendo uma reflexão daquilo que você está precisando. O Espírito Santo vai falar isso com você. Então, irmãos, o anjo, agora vamos ligar, Deus está sempre alimentando com a palavra, e o anjo estava ali exortando Elias. Quem fica falando com ele? Levanta-te, levanta-te e come, para ele continuar a jornada, e fortalecendo o seu corpo físico, além de falar levante, estava levando aqui pão e água para ele ali, para fortalecer. Irmãos, vamos pegar o nosso lado aqui espiritual. O pão simboliza quem? Jesus Cristo. Então, estava levando Jesus para ele. E a água, o Espírito Santo. Quer dizer, ele ia ser fortalecido mesmo. Então, quem estava levando? Um anjo. Um anjo foi ele levantar. Lê lá bem, um anjo. Guarda bem essa palavra, um anjo. Agora vamos ler aí. Estou aqui com a assistente Sara. 1 Reis 19, 6 e 7. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, olha o pão aí, ó, cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Comeu e bebeu, mas não tinha força ainda. Mas já estava sendo alimentado, aí voltou a dormir. Quantas as vezes Deus está falando com a gente, que palavra maravilhosa, mas você vai, se prostrando de novo, precisa mais ainda. 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Está falando assim, ó, come aí, porque eu ainda tenho jornada para você. Come aí que você ainda vai longe para fazer minha obra. Então vamos lá. Nós vimos lá no versículo 5, um anjo. Então foi um mensageiro que foi. Aí, pastor, então um mensageiro que foi, um anjo, mensageiro. Pastor Paulo, um mensageiro que foi
Na segunda vez que nós estamos falando aí, o anjo do Senhor, já não foi um anjo mensageiro, mas foi o Senhor Jesus que foi. Porque quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus que foi. O mensageiro não se viu e não levantou, mas agora vai o anjo do Senhor, que na verdade é Jesus Cristo, no Antigo Testamento. E o anjo do Senhor tocou e disse: levante, porque te será muito longo o caminho. Então, irmãos, a gente vê o seguinte: primeiro vê um mensageiro de Deus e vem te falar o que é que você precisa consertar na sua vida, o que é que eu preciso consertar, o que é que os pastores precisam consertar, o que é que a gente precisa mudar. Vem falar para nós, essa pregação, mas não vou falar desse jeito não, que vai ferir a igreja, não vou falar isso não, que vai agradar muito a igreja, eles vão achar que está tudo bom, não vou voltar mais no culto. Não, nós temos que falar o que Deus determinar para a gente falar. Então primeiro veio o mensageiro, o anjo, mas na segunda vez veio o anjo do Senhor, Jesus. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. O anjo do Senhor. Então aí vem o próprio Jesus. Assim às vezes acontece com nós. Primeiro vem o mensageiro, depois vem o próprio Deus. Através do Espírito Santo começa a te falar e te incomodar. Ontem, irmão, nós saímos fazer eu fui buscar um negócio numa igreja aí. E aí, pensei, o pastor Nel tem que ir lá buscar, o pastor não está na benção. E ali depois, falei, agora vou voltar para casa, isso é 2 horas da tarde. O Espírito Santo, não, você vai lá na Santa Casa que tem uma prima sua internada lá. Mas eu já sabia que a minha prima estava lá. Estou falando que nada de revelação não, tá, irmão? Já sabia que a minha prima estava lá, mas eu não estava programado para ir lá não. Mas assim que eu fui ali, eu já estava pronto. Você vai lá, que ela está lá no quarto, lá é particular, e a visita é de 1 às 9. Você vai lá. Aí eu falei assim, mas eu não vou lá, não vou para rua. No sábado de tarde eu costumo dormir um pouquinho. Aí Deus falou assim, você vai lá. Irmão, mas não deu 10 minutinhos. Eu acabei de falar, não, quando eu entrei no carro, toquei direto para a Santa Casa. O Espírito Santo te incomoda, irmãos. Quando você dá ouvido à voz de Deus, você pode ter certeza que vem bênção sobre a sua vida. E eu sou muito receoso de não dar ouvido à voz de Deus e a mão de Deus pesar sobre mim. Pesar sobre mim. Pesar sobre a igreja, pesar sobre o ministério. Envolve muita coisa a pessoa ser desobediente ou não ouvir a voz de Deus, irmãos. Envolve muita coisa. Então vamos lá. Irmãos, o Senhor estava ali fortalecendo Elias para continuar a sua jornada. Irmãos, a nossa jornada ainda não terminou. A nossa jornada aqui ainda não terminou. Você sabe como está a sua casa quando você voltar para lá, para a sua casa? Está tudo bem do jeito que você deixou? Você sabe se você vai receber algum telefonema? Pode ser bom, pode ser ruim, mas você sabe como vai terminar o dia de hoje? Não sabe? A nossa jornada aqui, meus amados irmãos, ainda não terminou. Enquanto não termina, nós precisamos verdadeiramente viver uma vida cristã, precisamos estar na presença de Deus, precisamos estar confiando no Senhor, buscando no Senhor, porque se a gente não buscar num Deus Todo-Poderoso, que verdadeiramente tem cuidado de nós, nós vamos buscar em quem? Você pode me falar? Nós vamos buscar no dinheiro, nós vamos buscar no ouro, na prata, no bronze, onde nós vamos buscar algo verdadeiramente que vai abençoar a nossa vida? Tem gente que a vida dele toda é buscar por dinheiro. A gente sempre fala, o dinheiro ajuda bastante, mas o dinheiro não salva ninguém. O dinheiro ajuda, mas não salva ninguém. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor está nos fortalecendo nesta manhã. Por causa de que você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Você está sabendo aqui agora que quando vem um mensageiro e ele vai falando com você, você não vai dando assim, atenção devida àquele mensageiro, aí vem o anjo do Senhor falar com você. No caso nosso aqui no dia de hoje, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Irmãos, vamos pegar aqui. Temos que continuar orando e tendo fé. O Senhor está falando para você nessa manhã que está desanimado, meu irmão, minha irmã.
marche, 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 continua marchando, continua buscando o Senhor, continua dobrando o seu joelho, que a sua oração tem chegado lá sim, só que o tempo é de Deus. Que nós queremos, nós somos muito assim, imediatista. Nós oramos aqui para pegar aqui, hoje mesmo. Se for possível orar, e Deus já mandou que a gente precisa agora de uma vez, você já pega, graças a Deus, já me deu aqui, me entregou na minha mão, minha bênção, já foi embora. Ele pode fazer isso? Pode. Mas às vezes, Deus começa a preparar a sua bênção. Preparar. Você está orando hoje, para preparar a bênção dele. E vai preparando. O preparo de Deus tem o tempo dele para ele te entregar. Você não faz uma encomenda, você encomenda uma janela, tem que fazer a janela à medida que você quer. Porque assim, terça-feira, segunda-feira eu coloco lá para você. Não tem um tempo do cara preparar. Assim também é as bênçãos do Senhor. Mas Ele pode entregar hoje, que nosso Deus é poderoso para isso. Mas Ele vai te entregando, porque Ele vai, enquanto é isso, nesse período que Ele está preparando a sua bênção, Ele vai observando as suas ações, as suas atitudes e a sua perseverança nas orações. Nosso Deus, Ele é observador, irmão. Ele observa cada detalhe da nossa vida. Cada passo que você dá, Deus observa. Cada olhar, cuidado aí, irmão, irmã. Cada olhar nosso, Deus observa. Observa. Olhar de cobiça. O carro do pastor Moisés é um carro que vale 200 mil reais. Em vez de falar assim, Deus abençoe ele, graças a Deus, eu quero ter um carro igual do pastor Moisés. Irmãos, misericórdia, tem gente que pensa assim. Não, meu carro meu carro não vale isso tudo não, meu carro vale 10 vezes menos do que isso que eu estou falando. Mas tudo bem, só estou dando um exemplo aqui. Mas se Deus quiser me dar um que vale 200 mil, se Deus me der, quem vai tirar? Meu irmão, é Deus. Então, irmãos, Deus está falando você para continuar marchando. O que é marchando? Você continuar caminhando, você continuar orando, você continuar buscando a presença dEle, a face dEle. E Ele vai te mostrar para você que Ele é fiel a você, e você vai entender que muitas vezes você é infiel a Deus. Porque o seu corpo não deixa, por causa do sono, por causa da preguiça, por causa do sol, por causa da chuva, por causa do calor, por causa da distância. Ou é muito longe, ou tem que descer muito para ir na igreja, ou tem que subir que a igreja no alto do morro. Às vezes nós temos que caminhar para buscar a nossa bênção. Às vezes a gente tem que verdadeiramente ficar na fila para buscar ou alcançar a nossa bênção. Eu lembro que eu trabalhava numa fábrica com 13 anos de idade. Tem 13 anos de idade aqui, tem criança hoje não sabe nem o que é patrão, nem com 20, nem com 25 não sabe o que é patrão. Com 13 anos já trabalhava numa fábrica. Então, quando chegava, hoje não, hoje é dinheiro na conta, tem conta salário, coloca lá na conta salário, faz Pix, tem que um montão de coisa. Mas naquela época, você tinha que ir no escritório da empresa. Aí, essa fábrica fechava às 5 horas. Nós das 5 horas, você tinha que ir, não sei qual carro mais rápido de Fórmula 1 não. Não sei se é Ferrari, não sei se é Mercedes, não sei. Eu parei de ver corrida lá tem muitos anos, desde que o Ayrton Senna morreu, eu parei de ver corrida. Né? Então o que aconteceu? Quando eu chegava lá, já tinha uns 30 na minha frente, a pagamento, já tinha uns 30 lá. Aquelas máquinas da fábrica que era mais perto do escritório, bateu o cartão, o cara já estava lá. Eu trabalhava lá embaixo, até eu chegar lá já tinha uns 30 lá. Por causa de que era pagamento. Mas tinha que ficar na fila. Então quer dizer, mas a pessoa para buscar a bênção dele, a pessoa não enfrentava uma fila, então assim também somos nós. Para buscar a nossa bênção, você tem que ficar ali na fila. Tem gente também na sua frente. Mas Deus pode abençoar todos ao mesmo tempo? Pode! Mas Deus não, fica na fila. Enquanto você está na fila, você vai pensar, será que eu vou deixar dinheiro para pegar amanhã? Pois eu te falo. Era 5. Ficava ali até às 6 horas, mas enquanto eu não recebia minha mixaria, conforme eu dizia lá, eu ficava lá. Eu ficava lá até receber. Assim também tem que ser as nossas orações. É persistir, é ficar firme, ali na oração, até receber a bênção, até receber a vitória, até receber a nossa cura, aleluia. Ser perseverante.
glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer, que a vitória já está garantida no santo nome do Senhor Jesus. Mas tem que ser perseverante. Amanhã eu busco. Isso era dinheiro, né? Agora, às vezes quando é uma outra coisa, a pessoa fica. Então, irmãos, e às vezes também não fica. Oração, então, irmãos, nosso Deus verdadeiramente é fiel. Então Elias finalmente levanta, fortalecido, porque Deus é fiel, né? E Elias sabia quem que era Deus. E ele levanta, mesmo ficou de pé. Irmãos, Deus não nos abandona. Nós que às vezes nos afastamos de Deus por convicções próprias, por interesses próprios. Deus não abandona a gente não, irmãos. Nenhum de nós aqui está sozinho. Deus não nos abandona. Ah, mas não estou sentindo a presença de Deus, porque você que está afastado dele. Você que não tem buscado a face dele. O Senhor está sempre ali nos abençoando. O Senhor está sempre entrando com a providência sobre a nossa vida, sempre nos consolando, sempre nos edificando e exortando com o Espírito Santo. Está aí para isso. Consolar, edificar e exortar a igreja. Irmãos, isso que eu falei, quando a gente pensa que Deus nos abandonou, que nós afastamos deles, isso é fato. É fato que tem pessoas que são humildes e falam com a gente, ó, eu afastei da presença de Deus, eu sei que nosso Deus é muito bom, é poderoso, mas eu estou afastado. Tem pessoa que fala. Mas tem pessoa que não fala não, tem pessoa que fala assim, eu estou buscando lá em casa, o mês que vem eu vou voltar, estou afastado, o mês que vem eu vou voltar. Aí no outro mês, o mês que vem eu vou voltar. Aí passa 2, 3, 4, 5 anos, depois não volta mais. Tem uns que conseguem voltar, aos cacos. Quem sai da presença de Deus, ela volta bastante machucada. Bastante machucada. E os que conseguem voltar, outros não conseguem mais. 1 Reis 19:8, glória a Deus. Levantou-se, oh glória, aquele alimento e a palavra também do Senhor. O seu caminho é longo, você precisa comer, beber e levanta, porque o seu caminho é longo. Então levantou-se, foi fortalecido, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, tem muito irmão aqui que eu sei disso. Tenha na sua casa aquele filé mignon te esperando lá, tem um salmão, está cheio de vitamina, né? Tem lá frutas, tem várias coisas lá, tem maçã, tem uva, tem cereais, tem um montão de coisa na sua casa. Você fala assim, não, que a nutricionista falou que eu tenho que comer isso para me ficar bem fisicamente, bem em forma, isso é bom para a saúde. Ali o alimento dele foi pão e água, e foi fortalecido e caminhou, não é 40 minutos não, 40 dias, 40 anos no deserto. Olha o poder do nosso Deus, olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus tem feito na nossa vida. Você pode ter o arrozinho seu e feijão na sua casa lá, que Deus te fortalece através daquilo e através do poder dele. Glória. Ah, mas está faltando nesse arroz, nesse feijão. Está faltando feijão, eu sei que tem ferro. O arroz, eu não sei o que tem, mas vamos falar. Mas está faltando vitamina A, vitamina B, C, D, F e K, e vai um montão de coisa. Mas você tem Deus. E Ele te fortalece para você ficar de pé. E aquele que talvez está comendo de bom, do melhor, está muito mais fraco do que você, principalmente na fé. Mas você tem Jesus na sua vida, nós temos Jesus na nossa casa. Então somos fortalecidos. Aleluias. Então, irmãos, o povo de Deus precisa continuar a peleja. Porque a peleja não é nossa, mas a peleja é de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, mas às vezes nós paramos, como se falava assim, vou ficar por aqui. Às vezes acontece com nós paramos, parece que eu não quero, hoje eu não vou, aí quarta ou quinta-feira, um exemplo, né? As igrejas têm culto nesses dias, não vou, eu vou na Santa Ceia. O mês
O mês tem mês de 31 e tem mês de 30 dias. Fora o mês de fevereiro tem 28 dias. A não ser quando é ano bissexto. A pessoa, ela vem só na Santa Ceia, ela acha suficiente. É como se ela alimentasse a sua vida espiritual uma vez no mês. Sendo que Deus cuida de nós todos os dias. Está vendo, irmão? Tem uma discrepância muito grande nisso aí. Deus cuida de nós todo dia e você vem se encher do poder de Deus uma vez só no mês. Irmãos, a gente não está cobrando nada de ninguém. Nós estamos falando aqui da necessidade de ouvir a palavra de Deus. Eu ilustrei com a Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é opcional. Ela é uma ordenança de Deus, é um sacramento sagrado. São vários, o mais importante, eu estou cansado de falar aqui, é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Mas não é opção na Santa Ceia. Senhor, fazer isto, quer dizer, fazer, você tem que fazer, em memória de mim, diz a palavra de Deus. Fazer isso, não está assim lá. Se você quiser, uma vez no mês, você faz isso lá. Então, não está assim, é fazer isso. Então, a Santa é uma vez no mês. Se nós tivesse tempo, que os hinos, que está aí o pastor Paulo, a irmã Lia, o Jonathan, o irmão Latés Eduardo, que faz parte do louvor, sabe quando é Santa Ceia? Os louvores da Santa Ceia são tudo preparado de acordo com o sacrifício, vida e morte do Senhor Jesus. Então tem tudo uma programa, a palavra que é pregada precisa ter envolvido isso aí, o sofrimento de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de cruz de Jesus. Isso precisa estar no dia da Santa Ceia. Tudo isso porque é uma vez no mês. Então precisa estar lembrando na igreja isso. Então, uma vez, e a pessoa não vem, mas depois cada um prestará conta de si mesmo ao Senhor. A gente não está cobrando nada, cada um fica à vontade, tá? Só estou alertando, isso é obrigação de qualquer pastor, qualquer pessoa que estiver pregando a palavra aqui, pregar a verdade. Falar as coisas que precisam ser faladas para que haja o quê? Está chamando a atenção? Não. Exortando a igreja, mostrando à igreja o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. O sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes a gente vou ficar por aqui parado. Estou cansado, muitas vezes a gente fala isso aí. Nada está acontecendo. Você vai na igreja hoje, vem amanhã, porque a igreja, principalmente a igreja primitiva, a gostar de ver milagre. Todo dia tinha que acontecer um milagre, porque está enchendo a igreja. Todo dia a igreja gosta de ver milagre. O milagre já está acontecendo aqui hoje, irmão. Só de nós estarmos aqui já é um milagre de Deus. Quantas pessoas que não amanheceram, irmãos? Você não está vendo que Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de cada um de nós aqui? Até os que não estão. Você já viu alguma notícia aí que algum irmão nosso não amanheceu essa manhã vivo? Se tem, até agora não chegou aqui, mas se tivesse acontecido, nós já sabíamos aqui para poder estar falando para os irmãos. Então, só de a gente estar aqui é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para reconciliar com Ele. Tem pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Isso precisa ser falado. Então, às vezes o povo não quer mais ouvir, não vou mais não. O povo não quer ouvir. Isso eu estou falando, pastor, falando que não vou mais não. O povo não quer ouvir, a gente está pregando para quê? Para as paredes? Vem, irmão, você prega. A igreja está lotada de anjos sentados aí. Está cheio de anjos aí. Com certeza. Irmãos, e às vezes pensamos várias coisas, tudo justificando a nossa palavra mais dura, a nossa preguiça. É preguiça. Eu falei, para buscar dinheiro não tem preguiça, para comer churrasco não tem preguiça, para ir viajar não tem preguiça, para ir na praia não tem preguiça, para ir para a sua fazenda não tem preguiça, para ir para a cachoeira não tem preguiça, mas na casa de Deus, não vou não. Hoje o corpo está ruim, quarta-feira eu vou, chega na quarta, chove, eu não vou. Então vamos lá. Então, irmãos, com Elias também não foi diferente. Ele não deitou lá debaixo dos ímpios, assim, pediu a morte para ele, em cima daquela ameaça de morte que Jezabel estava falando que ia matar ele também. 1 Reis 19, agora vou ler o texto mais completo para os irmãos terem melhor entendimento.
1 Reis 19, do 9 ao 12. E ali entrou, ele caminhou 40 dias e 40 noites, com pão e água. Pão e água. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse, o pastor Moisés não, e Deus lhe disse, falou com Elias lá: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Deus estava passando lá, presta atenção. Ele falou que sai para fora. Eis que passava o Senhor, mas ele estava vendo nada. Deus é Espírito, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Irmãos, nós estamos vendo aí, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo, não estava no terremoto. Presta atenção, irmão, isso é espiritual. Naquela situação de Elias, naquele problema que Elias estava enfrentando, o Senhor não estava, não estava no fogo, não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava. Mas eu te falo, o Senhor, Ele entra no meio do terremoto para te tirar, o Senhor entra no meio do fogo para te tirar, o Senhor, Ele fala ali no meio vamos supor, no meio da tempestade, ali no fundo do mar, e te fala e entra para te salvar. Naquela situação ele não estava, mas aqui nós temos uma passagem bíblica que fala isso. Ele entrou no fogo quando ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados ali naquela fornalha de fogo. Aí Jesus entra lá, porque um semelhante ao Filho de Deus Altíssimo passeia com eles no meio do fogo, no meio da fornalha. Assim, quando nós estamos em maior dificuldade na nossa vida, você olha para um lado, você não vê nada, olha para o outro, você não vê nada, olha para frente, olha para trás, nada está acontecendo, mas o nosso Deus está ali, aleluia. É assim que acontece. Naquela situação ali de Elias, ele não estava, porque ali precisava de que? Relacionamento. Então, amado, mais às vezes o Senhor nos fala no descanso, porque no terremoto, você está atordoado, o que está acontecendo? No vento forte, você está passando por dificuldade, né? No fogo, você está ali preocupado que aquela situação está fora de controle. Então Deus precisa te falar no descanso. Então vamos lá. Aí é preciso você ouvir a voz de Deus, ouvir as orientações de Deus. 1 Reis 19, 13. Vamos lá. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então, irmãos, quando veio aquela voz suave, aí ele pôde ouvir a voz de Deus. Aí verdadeiramente ele já estava, não foi no fogo. O fogo é perigoso, o terremoto é perigoso, o vento forte, você está preocupado, você é ser humano. Então, numa voz suave, ele começa a ouvir a voz de Deus. Irmãos, o nosso Deus é tão bom, por causa de que ele vamos transportar isso aqui agora, da caverna para o nosso quarto. Porque depois daquela situação ali, Elias ouviu todas as orientações de Deus e foi fazer o quê? Cumprir o seu ministério, até que ele foi levado no redemoinho de fogo, ou no carro de fogo, tem Bíblia que fala dessa forma, aos céus, vivo. E provavelmente vai ser uma das duas testemunhas que irão pregar aqui, depois quando acontecer o arrebatamento da igreja em praça pública. Ele
provavelmente Enoque, que não morreu, porque carne e sangue não entra no reino de Deus, ele precisa morrer para entrar lá. Eles estão em um lugar separado por Deus, aguardando esse dia. Então, ele estava na caverna. Agora vamos te dar esse negócio da grande. Então, ele começou a falar com Deus ali, no descanso, naquela brisa suave. Assim, às vezes, nós precisamos fazer. Mateus 6,6. Glória a Deus. Vamos transformar aquilo ali, a caverna, no quarto. Mas tu, nós aqui, todos nós, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Eu, irmão, te falo, quando você ora no seu quarto, você não vê Deus, mas Deus está lá em secreto. Deus está ali passando um bálsamo sobre as suas feridas. Deus está cuidando ali da sua família. Deus está cuidando das suas feridas. Deus está cuidando ali da sua mente, do seu coração, e entrando com a providência, entrando com resposta em cima daquilo que você tem buscado. Ele está ali em secreto, mas Ele está ouvindo tudo e já providenciando a nossa vitória, aleluia, glória a Deus. Irmãos, por que eu falo vitória? Irmãos, não vai melhorar isso aqui não, irmãos. Nós temos que pregar aqui fortalecimento, ficar edificado na rocha, ficar firme com Jesus, porque cada dia que passa, as escrituras vão se cumprir. Fala de dias piores virão, fala de várias coisas, e princípio de dores. Então você acha do jeito que está, você acha que o pessoal vai retroceder, essa violência que está aí, amanhã todo mundo vai andar cantando assim, glória, glória, aleluia, você vai encontrar isso aí, seria muito bom. Só que não vai acontecer isso, irmão. Agora é a hora da pessoa que não tomou decisão, tomar decisão agora, o mais rápido possível, porque nós vamos escutar isso aí sim, mas quando a gente estiver na glória, aqui embaixo não escuta isso mais não, irmãos. Não tem como voltar lá atrás, mas não, irmãos. Acabou, tem como a pessoa arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Mas o mundo todo fazer isso, ter uma mudança radical, abandonar essas vestimentas de sensualidade, esses palavrões que se a gente vê por essa brigalhada, entre esses roubos, essa roubaleta tem por aí, irmãos, isso não vai acontecer. Algumas pessoas mudarão, mas outras não. Nós temos que pregar a verdade aqui. Então, irmãos, quando você está ali no lugar secreto, no seu quarto, no seu aposento, você não vê ele, mas ele fala com você, porque ele está lá, falando com você, né? Ouvindo você falar. É o relacionamento, é a intimidade. E ali, quando você sai dali, às vezes você chora, tá? Eu sei Deus, você chora, aí você sente o Espírito Santo passando, né? Como que fosse um lenço assim nas suas lágrimas. E ali, quando você levanta daquela oração, parece que você está pisando nas nuvens, porque verdadeiramente você sentiu a presença de Deus naquele lugar. Você sentiu Deus ali, verdadeiramente, ouvindo o seu clamor, ouvindo você falar com Ele, e Ele também fala com você. Meu filho, minha filha, você precisa mudar nessa área, porque eu sou contigo. Onde quer que você ande, não adianta aquilo que você está fazendo, que eu estou vendo, isso tem me entristecido. Deus fala com a gente, Ele fala com a gente. Irmãos, sempre lembrando, você é ovelha, você é ovelha, você não é bode não, você é ovelha, está entendendo, irmão? Ovelha é dócil, é humilde, é obediente, você é ovelha. Eu estou vendo aqui só ovelha, o rebanho do Senhor está aqui. Vamos lá, você entender isso. Aí agora é o que eu quero ver. João 10, 27. Presta atenção, meus amados irmãos. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então vamos lá. A Bíblia nos está falando, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz.
ouvem a minha voz. Então, quando Deus falar com você, dê ouvido à voz de Deus, que as ovelhas ouvem. Ela não vai ouvir amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a 2 horas, não. Ouve naquele instante a voz de Deus. É no momento, ouvem a minha voz. E está lá mais ainda. Eu conheço, ou eu as conheço, fica melhor para você entender. Eu as conheço e elas me seguem. Então Ele conhece cada um de nós. Não adianta você chegar perto de Deus: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu tenho buscado a tua presença. Irmão, ninguém engana a Deus não, e sabe quem somos nós. Ninguém engana a Deus não. E está escrito ali no finalzinho: e elas me seguem. Então nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus, temos que seguir os mandamentos do Senhor Jesus, temos que seguir o estatuto de Deus. Nós temos que seguir, elas me seguem. A ovelha segue o pastor, o bom pastor. Quem que é o bom pastor? Jesus Cristo. A ovelha segue o pastor, elas me seguem, está escrito ali. Irmãos, pastor, mas está complicado. Talvez você está falando: está complicado, está difícil. Quando você já fala assim, a gente pode entender que você já está reclamando, porque talvez algo não vai bem na sua vida. Não vai bem por causa, você vai responder para você mesmo. Não vai bem por causa de Deus, que Deus está te deixando de lado, ou por causa de você. Eu estou apontando para lá, mas tem um montão de Deus que aponta para o meu lado aqui, ó. Os outros tudo virado para mim. Para lá, ó, vem para cá também, né? Então, vamos lá. Irmão, tudo que às vezes acontece na nossa vida, a maioria das vezes é por causa de nós. E muitas coisas que acontecem na nossa vida é conserto, é que Deus sempre, talvez que é melhor para você, então Deus deixa você passar por uma certa situação para verdadeiramente você entender que você está na dependência dEle. Você não é autossuficiente para sobreviver nesse mundo contaminado pelo pecado. Todos nós estamos na dependência do Senhor. Para isso, irmãos, nós estamos falando isso aqui, mas verdadeiramente a gente vê muitas pessoas que estão desanimadas com a palavra de Deus, ou não estão tendo tempo para dar ouvido à voz de Deus. Mas é preciso ter esse tempo. Nenhum de nós aqui, irmãos, quando eu estou falando, nenhum de nós aqui estaríamos aqui se Deus fechasse o oxigênio de cada um de nós. Aquelas pessoas que estão partindo, é porque Deus fechou o oxigênio daquela pessoa, ela partiu. Sem oxigênio você não sobrevive. Então, fechou o oxigênio do fulano de tal, foi embora. Fechou do outro, foi embora. Nós estamos aqui, nós estamos respirando. Mas enquanto a gente está vivo, tem batalhas, tem lutas, tem provações, tem choro, tem ranger de dente, tem enfermidade, mas o Senhor tem cuidado de nós. Quando é que vai acabar isso então, pastor? Nós estamos orando aí todo dia. Quando nós for para a glória? Mas para você ir para a glória, você tem que estar firme na presença de Deus, você tem que estar alimentado, porque senão você não vai entrar lá, só se você descuidar. Irmãos, Deus está falando. Salmos 46, 10. Glória a Deus. Estamos terminando para a gente orar, irmão. Está dentro do orar lá ainda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então o Senhor está falando ali, tudo que nós estamos falando aqui de manhã, aquietai-vos. Quer dizer, não murmura, não reclama, que eu estou no controle de tudo. Fica tranquilo, fica na paz, fica tranquilo, que eu estou cuidando de tudo. Eu sei que você está precisando. Eu sei que você sabe aonde você quer chegar. Eu sei, o Senhor falando ali, aquietai-vos, fica tranquilo, fica na paz. Eu estou cuidando dessa enfermidade, eu estou cuidando dessa falta de dinheiro, eu estou cuidando dessa escassez na sua casa, eu estou cuidando do seu casamento. Aquietai-vos, aquietai-vos, para o povo, mas fala com Deus. Deus quer que você fale com Ele. Senhor, muito obrigado. Mas como é que eu vou falar muito obrigado? Eu estou passando por isso, pastor Moisés. Ai, você conversa com o pastor Moisés também, vê se o pastor Moisés está passando com... Claro que passa. Conversa com o nosso anjo da igreja, o pastor Daniel, se ele está passando por uma situação. Claro que passa, ele é ser humano, gente. Mas aquietai-vos ali, a pessoa não murmurar, não reclamar. Aquietai-vos. E eu com o irmão, com outro irmão, falar mais com Deus. Falar com Deus.
Irmãos, por causa de quê? A Bíblia fala que não é por muito falar. Então, se não é por muito falar, aí vem lá aquela passagem. A fé vem pelo ouvir. Não é por falar. A fé é aumentada, é acrescida pelo ouvir. Deus tem falado com cada um de nós diariamente ou dioturnamente, como queira. Deus tem falado com nós. Alguns têm dado atenção a Deus, outros não. Alguns têm buscado a presença de Deus, outros não. Uns mais, outros menos. Alguns têm buscado de forma nenhuma, só busca aqui. Não adianta, você não come só um dia, você não vai no banheiro só um dia, você vai todo dia. Quando não vai, alguma coisa está errado. De comida, talvez você está fazendo uma consagração de 40 dias aí, né? Aí é diferente. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Bem clara. Primeiro é lá, para depois ele vir aqui. Primeiro é Deus, para depois ele vir aqui. Vou falar para você dentro da Bíblia. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Não está falando, Senhor, vem aqui, vem em mim aqui. Não, contrário. Chegai-vos, mandando nós chegar até Ele, e Ele chegará até nós. Toda vez que você procura Deus, toda vez que você procura a presença de Deus, ali está o Senhor. Você chegou, Ele chega até você. Aí começa a trabalhar na sua vida, começa a entrar com a solução. Aí o olho grande tem que cair por terra. Aí magia negra, né? Olho gordo tem que cair por terra, porque o nosso Deus está com você, está conosco, aleluia. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, alegrai-vos, pois o nosso Deus é convosco, é conosco, é com cada um de nós. Fica alegre, irmão. Ah, mas eu não posso, que eu estou chorando. Alegrar, você está com Deus. Nós não somos daqui, não. Estou cansado também de falar isso aqui, irmãos. Isso aqui é só para te lembrar. Nós somos moradores do céu, nós estamos aqui de passagem. Talvez você está numa cidade ou num país muito ruim. Você vai, nossa, aqui o clima aqui é horrível, né? Aqui a comida aqui é horrível. Então, porque você está num lugar diferente. Assim está acontecendo com nós. Cada coisa que a gente vê na rua aí, você vê um escândalo atrás do outro. É roupa, é palavrão, mas nós não somos moradores daqui. No tempo de Deus, nós sairemos e reinaremos com o Senhor Jesus para todos sempre, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele vai nos tirar daqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, às vezes não é num terremoto que Ele vai falar com você, às vezes não é no fogo, às vezes não é no vento forte, mas às vezes é no cantinho lá no seu quarto, ali naquela voz macia conversando com você, que vendo que a coisa está muito brava. Senhor, eu estou assim, assado, quer gritar na sala, na sua casa sozinho. Não é assim não, é conversar com Deus, falar com Deus, é na mansidão, e Deus está ali passando um bálsamo sobre você e verdadeiramente consertando tudo aquilo que precisa ser consertado e transformando aquela situação, talvez de derrota, numa situação de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.